do Senhor está avançando. Glória a Deus. A irmã Sueli falou sobre a igreja, né? Procuradores de quê? Caçadores. Eu vou pegar o endereço dela, irmãos, depois. A minha esposa me proibiu, irmãos, de visitar outras congregações, porque toda vez que eu vou, eu quero ficar. Despercebidos da presença, ou despercebidos na casa de Deus. Peguem sua Bíblia, aqueles que trouxeram a Bíblia, por favor, e abram no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Do verso 10 até o verso 17. Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenha falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Podemos sentar glorificando e exaltando o nome do eterno Deus. A minha esposa já falou sobre o irmão Said, irmãos, que está hospitalizado. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida do irmão Zandi, que se encontra aqui nesta noite, tocando e louvando, adorando ao Senhor Jesus. Assim é a vida de um adorador, irmãos. O pai está hospitalizado, a mãe está junto com o esposo, mas ele está aqui para adorar ao Senhor Jesus Cristo, para glorificar e bendizer ao Senhor. Muitos não conseguem entender, irmãos, como muitos vêm, cantam, tocam ou até ministram a palavra do Senhor Jesus. Só Deus conhece os nossos corações e sabe daquilo que nós estamos passando durante o dia ou daquilo que nós estamos passando na semana. Só Deus sabe, irmãos, como está o meu coração por ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Despercebidos da presença de Deus, ou despercebidos na casa de Deus. Eu vou repetir o verso 16, que diz assim: E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar,
e eu não o sabia. Muitos vão sair daqui nesta noite da mesma forma como Jacó. O Senhor estava naquele lugar e eu não sabia. O Senhor estava presente na igreja e eu não o percebi. Mas eu creio que aqui pelo menos um vai sair dizendo: o Senhor estava naquele lugar e eu o recebi, e eu o percebi, e eu o adorei, e eu o glorifiquei. Se tem essa pessoa que vai sair daqui desse jeito, glorifica e adora o nome do Senhor. Está vendo? Alguns ficaram calados porque o Senhor estava aqui e eu não sabia. Pelo menos 3 tipos de pessoas vêm para a igreja: aqueles que vêm para adorar verdadeiramente o Senhor, para glorificar, para prestar culto a Deus. Aqueles que vêm para prestar uma adoração sincera ao Senhor. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, ele percebe Deus em todos os lugares. Ele percebe Deus quando está andando na rua, ele sente a presença do Senhor. Ele percebe Deus na sua casa, quando está orando, louvando a Deus lá, lavando louça, varrendo a casa. Ele percebe Deus ali. Ele percebe Deus verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, quando Ele está presente. Esse primeiro tipo de pessoa, ele percebe o Senhor, ele adora a Deus. Ele não precisa de um louvor mais movimentado para sentir a presença de Deus, não. Ele não precisa que o pregador exalte um pouco a voz para sentir a presença de Deus, não. Ele já vem dizendo: Senhor, eu sei que tu estás naquele lugar e eu vou prestar a minha melhor adoração. Qual é o segundo tipo de pessoa? É aquele que vem olhar a primeira. É aquele que vem observar. Quando o irmão está glorificando, quando o irmão está cantando, quando o irmão está adorando, se o irmão levanta a mão ou não, se o irmão fica de pé ou não, se o irmão dança na presença de Deus ou não, ele só vem para observar. E em todas as reuniões, não adianta onde ele esteja, ele não sente a presença de Deus. Por quê? Porque ele é um observador. É apenas um espectador. A presença de Deus é real. A presença de Deus está no ambiente. Mas ele não vem para olhar o Senhor, não. Ele não vem para ser impactado pela presença de Deus, não. Ele vem para olhar a vida do irmão. Ele vem para olhar a vida da irmã. Mas aqui não tem. Aqui não vai ter. Por quê? Porque já caiu por terra em nome de Jesus. Qual é o terceiro? É aquele que nem sabe que está num culto. Ele vem e cai de paraquedas. Ele passa na igreja e diz: não, eu vou entrar hoje. Ele até se programa antes: não, eu vou para a igreja hoje. Mas quando ele chega aqui, ele nem observa ninguém, nem observa nada. Ele fica com seus pensamentos em outro lugar, totalmente distante da presença de Deus. Ele pensa que o culto é para ele. Ele acha que ele está aqui. E muitas das vezes ele até diz: Senhor, fala comigo. E sai do culto dizendo: Deus não falou comigo. Por quê? Porque ele não veio prestar um culto. Ele não veio prestar uma adoração sincera ao Senhor. Ele não veio louvar a Deus verdadeiramente. Todas as vezes que o grupo de louvor está cantando, ele olha e diz: eu não sei esse louvor. Todas as vezes que alguém está pregando, ele começa a dizer: eu não estou entendendo a mensagem. Ou a mensagem não é para mim. Não, não. Aqui também não vai ter esse tipo de pessoa, não. Por quê? Porque já caiu por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Só tem pessoas que estão atentas e perceptíveis à presença de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e vê se ele está perceptível à presença de Deus. Se ele ficou calado, irmãos, ele é um dos dois. Ou é o segundo ou o terceiro. Mas se ele glorificou a Deus, ele é o
Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o primeiro e o final, o primeiro de tudo e o encerramento de todas as coisas. Imagine Jacó, fugitivo, onde ele estava, o local que ele batizou de Betel, que significa casa de Deus. Abraão já havia passado por ali. Abraão já havia estabelecido altares. Abraão já havia consagrado aquele lugar. Agora, quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, em direção a uma terra para procurar uma esposa, amando do seu pai, depois de ter roubado a bênção do seu irmão, ele não precisava ter feito isso, porque sobre a vida dele já havia uma promessa. Levanta a tua mão direita para cima, só para quem se crê, e diga assim: sobre a minha vida há uma promessa. Eu não vou precisar furtar a bênção de ninguém, porque sobre a tua vida há uma promessa do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a promessa que Deus estabeleceu na minha vida, mas nesta noite eu estou a te dizer que há uma promessa sobre você. Apenas permanece, não sai da posição que Deus te colocou, e no seu tempo, no tempo oportuno de Deus, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Mesmo fugitivo, a Bíblia diz que ele pegou pedra, ou pedras. Para duas coisas ele pegou uma pedra. Era costume dos pastores de ovelhas de dormir no campo, junto com as suas ovelhas. Não estava desconfortável para Jacó, porque onde ele estava, que para muitos era desconforto, Deus já o havia treinado para o ali estar. Quando ele pega uma pedra, para dois objetivos ele pega aquela pedra. A Bíblia vai dizer que ele coloca junto à cabeça. Ele não coloca embaixo da cabeça. Talvez uma pedra sim. Ele colocou embaixo da sua cabeça, porque ele pegou pedras no plural. Qual o primeiro objetivo? Ele pegou aquela pedra, colocou embaixo da sua cabeça, envolveu no seu manto ali para dar um conforto melhor para ele. E ele pegou uma primeira pedra para descansar. E a segunda pedra, colocando junto à cabeça, ele pegou para se proteger. Imagina agora quem diante de Deus vai conseguir dormir e descansar com uma pedra de ouro debaixo da cabeça? Só um servo de Deus. É por isso que o diabo não entende, é por isso que o teu vizinho não entende, é por isso que não entendem a sua vida, que quanto mais o inimigo se levanta contra você, mais você se coloca de pé. Quanto mais ele se levanta, o verdadeiro cristão mais se coloca em oração. Quanto mais o diabo se levanta, mais o verdadeiro cristão diz: eu não vou desistir, mesmo que eu tenha que descansar sobre uma pedra, eu vou permanecer. Por isso a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não consegue entender a vida de muitos cristãos que aqui estão. Por quê? Porque diante das provas e perseguições sobre a tua vida, já era para você ter desistido há muito tempo, já era para você ter parado há muito tempo, mas você escolheu este domingo para estar na casa de Deus, para ser perceptível a sua presença, a sua voz, e dizer: Senhor, eis-me aqui.
Agora, por que nós ficamos despercebidos da presença de Deus? Ou despercebidos na casa de Deus? Primeiro, porque nós não confiamos em Deus verdadeiramente. Jacó, debaixo de uma promessa de seu pai, a bênção abraâmica, a bênção da primogenitura, na qual ele furtou, mas após o seu pai liberar a bênção sobre a sua vida, a bênção era dele. O seu irmão Esaú não quis, vendeu, mas ele tomou posse. Jacó quis e tomou posse. Imagina mesmo o fugitivo no deserto, ele tem um sonho. E ele sonha que uma escada, ele vê uma escada posta, onde anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam. Se este lugar é a casa de Deus, esta escada está posta aqui nesta noite. Tem anjos subindo e descendo neste lugar. Tem anjos subindo e descendo neste lugar. O crente número 2 e número 3 não conseguem entender isso. Como pode uma escada? Como pode anjo? Eu nunca vi um. Como pode? Mas só para aqueles que já entenderam a mensagem. Adora o nome do Senhor. Como ele não confiou em Deus, como muitos fazem. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, e encontrareis descanso, e encontrarei descanso, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jacó naquele momento descansando, ele não estava descansando sobre aquela pedra, ele estava descansando em Deus. Ele estava descansando no Senhor. Mesmo ele não conseguindo entender tudo que estava acontecendo sobre a sua vida, tudo que estava contrário à vida dele, mas ele descansou em Deus. E quando Deus aparece para ele, o Senhor confirma a promessa abraâmica, dizendo: essa terra no qual você está, eu vou te dar. Você vai ser fértil, o meu nome será glorificado na tua vida, o meu nome será exaltado através das tuas gerações. É por isso que hoje nós reconhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. É por isso que hoje nós reconhecemos a esse Deus. Por quê? Porque Jacó tinha que estar na história, o nome dele tinha que fazer parte. Muitos vão falar mal de Jacó, roubador. Muitos vão dizer furtou. Muitos vão, ele teve um momento sim, errado na vida dele. Mas é por isso que Deus o escolheu. E é desse jeito, irmãos, que Deus nos escolhe. Imperfeitos, por quê? Porque só Ele é perfeito. Ele escolheu vasos de barro, que mesmo quando se quebram, mas quando se quebram na mão do oleiro, Ele faz novamente um vaso novo. Salmos de número 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como Jacó poderia usar uma pedra como segurança, irmãos? Ele deveria jogar pedra em algum animal se aparecesse, mas não poderia aparecer naquele lugar. Por quê? Porque era a casa de Deus. Mesmo fugindo, mesmo fugitivo, o Senhor deu um sonho, o Senhor deu uma visão, o Senhor restabeleceu a promessa. Eu não sei como você veio aqui nesta noite. Talvez você já não tenha sonhado há muito tempo, talvez
talvez você não tenha mais visão há muito tempo, mas Deus te trouxe aqui para te dar um novo sonho, para te estabelecer uma nova visão e para estabelecer a promessa sobre a tua vida. Nós ficamos desapercebidos da presença de Deus pela ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guarde isso, diga oração, súplica e ação de graças. O que é ansiedade? É estar apreensivo pelo futuro que é incerto. Muitos têm promessa de Deus e veem essa promessa com o passar dos anos não se cumprir. Senhor, a tua promessa, Senhor, o que aconteceu com a tua promessa? Mas oram, mas suplicam a Deus e dão ação de graças ao Senhor. E esses sim vão ver a promessa de Deus se cumprindo, porque a promessa de Deus não cumpre sobre a vida de murmuradores, não. A promessa de Deus não cumpre sobre a vida de blasfemadores, não. A promessa de Deus se cumpre sobre a vida daquele que tem oração nos seus lábios, sobre a vida daqueles que têm súplica nos seus lábios, sobre a vida daqueles que têm ação de graças para com Deus. E ação de graça, o que é ação de graça na Bíblia? Ação de graça é louvor, ação de graça é adoração, é para aqueles que têm oração, é para aqueles que têm clamor, é para aqueles que têm louvor de adoração ao Senhor. Sobre a vida destes a promessa se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vai se passar. Certo de que, irmãos, tem momentos sim, que nós ficamos ansiosos sim, ficamos apreensivos sim. Jacó, ele precisou lutar, ele precisou batalhar com o Senhor, dizendo, não, hoje o Senhor me abençoa, eu não te deixarei ir não, enquanto o Senhor não me abençoar. Independente da tradução que você olhar, vai estar dizendo que ele lutou, vai estar dizendo que ele batalhou. A qualquer momento o Senhor ou o anjo poderia ter saído dali, não, mas viu a persistência dele, dizendo, eu não te largo. Mesmo o Senhor dizendo, ei, já está amanhecendo, eu preciso ir embora, ele diz, eu não te deixo não, eu quero a minha promessa. O terceiro motivo por qual nós ficamos desapercebidos na casa de Deus é a falta de oração. No versículo anterior que nós lemos, você leu oração, súplica e ação de graças. Em tudo sejam postos diante de Deus todos os nossos desejos e anseios através da oração, através da súplica e através de ação de graças. E a falta porque nós ficamos desapercebidos, o motivo pelo qual nós ficamos desapercebidos da presença de Deus, ou desapercebidos na casa de Deus, é pela falta de oração. Isaías capítulo 56, verso 7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei
minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quantos estão alegres diante da presença do Senhor? Quantos estão verdadeiramente alegres de mais um dia estar na casa do Senhor, estar na presença dEle? Daqui eu consigo perceber, irmãos, aqueles que estão alegres e aqueles que não estão. O Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existe casa de Deus, não existe presença de Deus sem oração. Algo que mexeu muito comigo, eu já falei sobre isso aqui, foi quando agora o evangelista Jimmy Swaggart faleceu. E eu vi o Benny Hinn tirado num altar. Ele estava de bruços e tinha a seguinte frase: quem vai nos substituir? Homens que gastaram não, irmãos, mas que ganharam vida com Deus através da oração. Homens e mulheres de Deus como Kathryn Kuhlman, que foram grandemente usados pelo Senhor. Teve um momento de deslize sobre a vida de Jimmy Swaggart, teve sim. Mas ainda assim como Davi, ele reconheceu seu erro. Diga: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lance fora da tua presença. Não me lance, Senhor. Porque tem um louvor que diz: aquele que já esteve, né? Aquele que já experimentou, aquele que já passou pelo Santo dos Santos, em outro lugar ele não quer estar. Ele não quer mais estar, irmãos. Por isso que todas as vezes, talvez seja uma mensagem repetitiva sobre isso, sobre a presença do Espírito Santo em nossas reuniões. Por quê? Porque eu vivi isso. Eu passei nesses momentos. Eu tive a oportunidade de ouvir esses homens e mulheres de Deus pregando a palavra do Senhor Jesus, e só no levantar das suas mãos, pessoas serem curadas, pessoas serem restauradas, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E agora quem vai os substituir? Muitos estão despercebidos na casa de Deus. Culto já virou coisa normal. Já estão acostumados a não ter Deus na casa. Tem um testemunho que eu ouvi de um pastor que estava parecido com a gente. Muitas pessoas não estavam mais indo para a igreja. Em todo momento ele orando diante de Deus: Senhor, as pessoas estão saindo da tua casa. Senhor, e ele já não aguentava mais horas e horas de oração. Senhor, o que é necessário fazer? O porquê que isso está acontecendo? Até que um dia o pastor que auxiliava ele no louvor ligou para ele e disse: pastor, hoje eu não poderei ir para o culto, um culto de domingo. Por quê? Ele disse: meu amado, por quê? Só temos nós dois, você vai dirigir o louvor e eu vou pregar a palavra de Deus, por que você vai me deixar sozinho? Ele disse: pastor, a minha esposa me chamou para ir para o aniversário da mãe dela. Ele disse: você vai deixar a casa de Deus por um aniversário? E ele disse: pastor, me perdoe, mas eu tenho que ir. Ele foi para o culto. Só Deus sabe como foi aquele culto. O coração dele totalmente entristecido diante da presença de Deus. Ele dirigiu louvores, cantou louvores, pregou a palavra de Deus, e em todo momento ele estava e fez. Quando ele chegou em casa já pronto a entregar o ministério para Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo
hoje o Senhor me perdoou. E o Senhor falou com ele naquele quarto, disse: até esse momento você tem orado dizendo que as pessoas têm saído da igreja, que as pessoas têm saído da minha casa. Mas quanto tempo faz que eu não estou na igreja? Quanto tempo faz que a minha presença não é naquele lugar? E ele começou em prantos a chorar. Eu imagino que ele fez igual meu amigo Sérgio fala, irmãos. Você não ganha uma com Deus, e não ganha mesmo. Imagina ele começando a chorar, dizendo: Senhor, me perdoa. Por quê? Porque enquanto eu estava valorizando as pessoas, deixamos de valorizar a tua presença. Mas isso não acontece aqui não, porque ainda que não venha ninguém, como já teve domingo, de não dar nem 10 pessoas, mas a presença de Deus foi real. Por isso que eu disse, só Deus sabe como está o nosso coração. O coração dos levitas, o coração de quem ministra a palavra de Deus. Só Deus sabe como está o meu coração, irmãos. Só Deus sabe. Pela falta da presença de Deus. A unção de Deus é que faz a diferença. É a presença de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Para os crentes, 9 horas, irmãos, eu vou passar das 9 horas. Quando der 9 horas, você pode ir para casa, ninguém vai observar você não. Hoje é culto de Santa Ceia. Já estou avisando, eu vou passar das 9 horas. Muitas das vezes não valorizamos ou ficamos despercebidos da presença de Deus. Desapercebidos não. A diferença de despercebido para desapercebido é: aquele que está desapercebido é aquele que não está preparado. Quando nós estamos despercebidos é porque nós não notamos, ou a falta de alguém ou de alguma coisa. Nós passamos e não percebemos aquilo que está acontecendo. Então nós estamos despercebidos na casa de Deus, ou despercebidos da presença do Senhor. Pela falta de oração. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração. Em quarto lugar, porque nós estamos desapercebidos da presença do Senhor, porque nós não somos gratos. Como eu falei, gratidão na Bíblia é louvor. Gratidão na Bíblia é adoração. Salmos de número 92, verso 1 e 2 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Imagina Davi. O reinado de Davi não era nada, não era a mesma coisa sem a presença de Deus, sem a arca do Senhor que simbolizava a presença de Deus. Agora imagina, eu sei que vocês conhecem a história, depois de Davi passar por todas aquelas situações de querer pegar a arca, não dá certo, depois pedir instrução do Senhor, agora dá certo. Quando ele vai estar entrando na cidade com a presença de Deus, com a arca do Senhor, a Bíblia diz que as mulheres estavam tocando o pandeiro, outras estavam louvando ao Senhor, muitas estavam adorando a Deus, e Davi dançando na presença do Senhor. Por quê? Porque Davi estava alegre de agora trazer novamente a presença de Deus para o seu reinado, a presença de Deus para o arraial, para a cidade. Mas quem tinha? Mical, olhando lá pela janela, e a Bíblia diz que ela começou a murmurar. Isso não é atitude de rei, isso não é atitude de um soberano, não pode. Mas
mas só o Senhor sabia como estava o coração, quão alegre de Davi, por agora estar com a presença de Deus. Infelizmente, quantas Mical tem hoje na igreja, que é o segundo crente que eu falei. Ele olha tudo, observa tudo, julga tudo, fala mal de tudo, fala mal de si mesmo, abençoado. Ele fala mal de alguém que está pulando na presença de Deus, mas ele não sabe o que é isso. Ele fala mal de alguém que está falando em outras línguas, mas ele não sabe o que é isso. Ele fala mal de quem louva a Deus com toda a sua voz, mas ele não sabe o que é isso. Ele fala mal de quem adora a Deus com todo o seu fôlego de vida, com palma. Ele fala mal de quem levanta a mão, ele fala mal de quem fica em pé, mas ele não sabe o que é isso. Mas nessa noite eu sei que não tem crentes assim. Misericórdia, tem, irmãos, tem. Eu vou dizer mais uma vez, aqui não tem crentes assim não. Ainda tem, mas não vai ter o nome do Senhor. Por quê? Porque é casa de oração. Como nós ficamos desapercebidos ou despercebidos na presença, quando não nos alegramos. Neemias capítulo 8, verso 10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Só a alegria do Senhor para nos fortalecer. Só a presença dEle para nos fortalecer. A alegria do Senhor nos fortalece. Em sexto lugar, porque nós ficamos despercebidos da presença de Deus quando nós não temos mais visão espiritual. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. É promessa para as nossas vidas. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Termos sonhos, termos visões, porque derramarei do meu Espírito, e esse Espírito já foi derramado. Nós hoje fazemos parte dessa geração. Atos 2 já passou, mas toda a terra está cheia da glória do Senhor. Muitos já perderam visões, já perderam sonhos, não sonham mais em Deus, sonhos de Deus. Não estou falando de sonhos de adquirir alguma coisa, não, sonhos espirituais. Era muito comum, irmãos, 20 anos, 15 anos atrás, num culto como esse, você vê alguém se levantar no meio da igreja, vir marchando à frente, profetizando e dizendo: eu tenho um anjo aqui, e profetizando e dizendo: o Senhor está neste lugar. E a igreja toda chorando diante da presença de Deus. Uns já nem conseguiam mais ficar em pé. Eu sou do tempo em que eu vi pessoas indo para casa no carrinho de mão, porque estavam apagadas, embriagadas da presença do Espírito Santo de Deus. Eu vivi esse tempo. Eu vi pessoas
pessoas que eram carregadas não conseguiam ir para casa andando. Tamanha era a presença de Deus nas reuniões, nos cultos, com visões, com sonhos. Em último lugar, porque nós ficamos desapercebidos na casa de Deus, quando nós não valorizamos a presença do Espírito Santo de Deus. A presença dele, irmãos, é que faz toda a diferença neste lugar. O grupo de louvor pode nem vir, pode nem ter pregador, pode nem ter coreografia como teve hoje, mas a presença dele estando no ambiente, nós não queremos ir embora. Quando a presença do Espírito Santo de Deus está na casa, você não quer sair da presença, você não quer sair da casa, o seu coração fica alegre, regozijante da presença, dizendo: Senhor, não te aparte a tua presença deste lugar, Senhor, não se aparte a tua presença da minha vida. Segunda Reis, capítulo 6, verso 17, para aqueles que já perderam a visão de Deus. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Imagina, o moço que andava com Eliseu levanta de manhã, e quando ele observa, havia um exército inimigo contra a vida do profeta de Deus. Ele vai correndo ao seu mestre, dizendo: Eliseu, um exército nos cercou, um exército é contra nós, nós vamos perecer. Eliseu olha para o seu servo e diz: não te preocupes, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele. Senhor, abre a visão dele, que nesta noite o Senhor possa abrir olhos de pessoas aqui, olhos espirituais, para ver não coisas naturais não, mas para ver aquilo que é do Espírito. Quando os olhos do seu moço são abertos, que ele olha carros, cavalos, cavaleiros de fogo ao redor deles, protegendo eles, guardando eles. Eles não precisavam temer. Eliseu sabia que não precisava temer ninguém. Eliseu sabia que não precisava temer nada. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Assim é aquele que põe a sua confiança no Senhor. Ele sabe que nada pode o abater. Ele sabe que nada o abalará, porque está em Deus, está no esconderijo do Altíssimo. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos passar para a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11.